À luz da mediação tecnológica, olha aqui de novo o professor Beto com vocês nessa aventura da história. Acompanhe conosco. E existia uma música do Arlindo Júnior, saudoso Arlindo Júnior, que cantava no Boi Caprichoso, que ele dizia: sou bicho homem, sou o rei desse pedaço, sou peara do regaço, se não fosse do meu clã, eu te condeno, eu te rechaço. Uma toada de boi falava sobre esse bicho homem. E a nossa aula de hoje, ela vem refletir. Quem é o homem? De onde ele veio? Como ele surgiu? Em que momento nós surgimos? E hoje, a aula, ela vai trazer duas concepções. A aula ela vai trabalhar uma concepção religiosa, do criacionismo, e uma concepção científica, o evolucionismo. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque na aula de hoje, nós não estaremos para afirmar uma ou afirmar outra. Nós estaremos para trazer para vocês conhecimentos que tem dentro da nossa sociedade, de como nós chegamos e teorias de como nós chegamos aqui, neste momento que nós estamos agora. Na tela para vocês, que agora começa a aula 2.1, que iremos trabalhar o homem na evolução das espécies. O que é o criacionismo, o evolucionismo, a origem da humanidade, a domesticação do ser humano. É por isso que eu, na aula passada, eu deixei com vocês esse material complementar como pré-requisito. Eu espero que vocês tenham lido esse material complementar que ele fala sobre a pré-história. Porque hoje nós estaremos dentro desse assunto. O homem e a evolução da espécie. Eu até coloco essa imagem aí, que é uma charge do quadro que nós temos na Capela Sistina, que é a criação do homem, feito por Michelangelo, e temos aí um primata e o homem, sapiens, se tocando. Mas em que momento? Em que momento os seres humanos aparecem? Em que momento nós começamos a nos formarmos? A ciência, ela coloca que nós viemos, o mundo, ele se forma a partir do Big Bang. A religião, ela diz que não, nós tivemos cada uma religião, ela tem uma concepção diferente para a formação do ser humano. Nós trabalhamos aqui dentro do Ocidente, nós somos muito ligados à religião judaica cristã. Nós temos uma relação muito grande, porque nós fomos colonizados por portugueses que tiveram um contato com essa religião judaica cristã e eles trouxeram para dentro do Brasil uma religião judaica cristã. Então é um processo histórico que nós vivemos. A ciência ela nos fala sobre o Big Bang, através da experiência, dos estudos que foram feitos lá, dessa criação do universo, onde nós temos o planeta, nós temos a constelação, nós temos o sistema solar, nós temos o Sol, que vivemos aqui, tem toda a concepção científica. Alguns, recentemente, disseram que não existe o Sol é só uma invenção, que a Terra é plana, que nós temos um abismo. Então, existem várias teorias para isso. Aparecem as outras teorias meio malucas dizendo que não, que o mundo aqui existiu uma cidade no meio aqui, lá em Costa Marques, que era Ratanambá, que era a cidade do centro do mundo. Olha Rondônia na concepção da... Então existem teorias que falam, teorias míticas, teorias científicas, teorias religiosas, que falam sobre esse surgimento desse mundo. Hoje eu lia na internet alguém falando dos sumérios, os sumérios ali e tal, nós tivemos aí o contato com os extraterrestres que fizeram. Então, olha um monte de teoria que nós temos aí sobre o mundo. Mas o que tem comprovado cientificamente?
Em que momento e qual a nossa relação dentro do evolucionismo com os primatas? É isso que eu quero que vocês percebam. Nós passamos por uma cadeia do evolucionismo que nós estamos vindo dessa concepção. E vocês, nessa aula, vocês vão compreender muito isso daí. Na tela para vocês. O criacionismo baseia-se na tradição judaica cristã. Olha ali, vamos começar do criacionismo. De acordo com essa tradição, Deus teria criado tudo aquilo que existe. Deus, depois de ter gerado a terra e todos os seres vivos, teria criado Adão e Eva, dos quais toda a humanidade até os nossos dias de conhecimento. Isso daí é teoria criacionista. Vou até trazer uma obra de arte aqui para vocês aqui, ó. Essa obra de arte, essa obra de arte aqui, ela é interessante, que ela é uma obra de arte, olha aqui, ó. Aqui seria a criação de Adão e aqui seria Deus. Mas eu quero lembrar vocês que essa obra de arte ela foi feita por Michelangelo, que era um artista renascentista lá do século XV. Esse artista renascentista, quando ele faz isso na Capela Sistina, a Capela Sistina é uma capela que fica ligada ao Vaticano, lá em Roma, onde os bispos se reúnem para escolher o Papa. E essa foto aqui é muito interessante. Eu tive que deitar no chão para poder tirar essa foto lá na Capela Sistina. E ela traz essa questão do criacionismo. De que momento o criacionismo está? Que momento Deus criou o homem? Mas tem toda uma concepção aqui, ó. Tá vendo que o manto de Deus parece um cérebro? Que ele diz, aí traz o racionalismo. Aí tem toda uma filosofia que o professor de filosofia pode trabalhar com vocês aí, tá? Mas essa imagem ela traz dentro da concepção do criacionismo. Na tela para vocês. O fundamento dessa interpretação criacionista são encontrados no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Acho que todos aqui conhecem esse livro, o livro mais popular entre nós, que é a Bíblia. A Bíblia é uma reunião de livros, então esse fundamento ele está lá no livro, porque no livro ele diz o seguinte: Deus disse, lá em Gênesis, logo no início, capítulo 2 de Gênesis, se vocês leem a Bíblia, depois com curiosidade abram a Bíblia e dão uma lida lá. Lá nós temos: faça o homem segundo a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem, a sua imagem criou o macho e a fêmea. Então, isso aí está dentro da concepção criacionista. Está dentro da concepção criacionismo. Como é criado este momento a partir de Gênesis? Só que Gênesis traz uma coisa interessante, que depois alguns estudiosos vão debater, porque diz que criou o homem, o macho e a fêmea. Se criou o macho e a fêmea, então significa que ele já tinha criado o homem e a mulher junto naquele momento? Aí entra a teoria de Lilith, que seria a primeira mulher, a Eva seria a segunda mulher, mas isso é uma outra discussão mais aprofundada, certo? Então, nós temos aí, essa é a teoria criacionista. De que momento? Agora, biologicamente, nós entramos dentro do evolucionismo, que é agora a tentativa de explicar a criação do homem pela ciência. Vamos lá, na tela para vocês entenderem melhor isso daí. Tá? Entender melhor isso daí. Como é que se dá esse processo de criação? O evolucionismo é uma teoria de um processo de evolução das espécies dos seres vivos através da modificação lenta e progressiva consoantes ao ambiente que habitam dentro do criacionismo. Então, olha essa imagem aí, tá? Essa imagem, dentro do criacionismo, ele fala sobre evolução das espécies. Tem uma figura chamada Charles Darwin. O Charles Darwin é uma figura interessante. Charles Darwin, ele chega com a universidade dele e diz: olha, eu preciso sair para fazer uma pesquisa, só que eu só vou entregar essa pesquisa depois de 20 anos. E ele sai para pesquisar as espécies, não só a espécie humana, mas os animais e tudo. O Charles Darwin ele chega num momento que ele diz: opa, peraí, o que eu observei? Eu observei que dentro de um ambiente biológico, as espécies que mais se adaptarem àquele ambiente
E as espécies que mais evoluírem, elas vão dominar a outra e elas vão tomar o lugar da outra espécie. Então, Charles Darwin, ele está dentro dessa concepção, essa figura que eu vou trazer para vocês. Olhem na tela para vocês. Então, esse estudioso aí, naturalista britânico, Charles Darwin, isso nós estamos falando do final do século XIX, tá? Ele nasce no início do século XIX e vai morrer no final do século XIX. Ele desenvolveu no século XIX um conjunto de estudos que deram origem ao darwinismo. Teoria tida como sinônimo de evolucionismo, consagrando-se como o pai da teoria da evolução. Essa figura aí, Charles Darwin. A doutrina de Darwin diz que o ambiente seleciona os organismos mais adequados para habitar determinado lugar. O que Darwin chamou de seleção natural. Olha aí, ó. Até nesse período da Covid nós tivemos um debate sobre isso. Na Covid, alguns pesquisadores tentavam até entender, será que não se está selecionando, fazendo a seleção natural das pessoas? Porque morria muita gente e tinha pessoas que não morriam. O organismo não desenvolvia a Covid. E nós temos isso em várias concepções. A espécie que demonstrasse mais facilidade em sobreviver a determinados ambientes se multiplicavam, evoluíam e seus descendentes seriam os dominadores daquela região. Isso é a teoria da evolução das espécies. E nós não estamos falando só sobre os seres humanos. Nos seres humanos, quando a gente chegar lá na parte do ser humano, vocês vão ver que existiam vários hominídeos, os australopithecus, os neandertais e tudo. Vão existir vários hominídeos, mas qual foi o hominídeo que sobrevive? O Homo sapiens, que entraria dentro dessa teoria da evolução natural. Vamos lá na tela para vocês. A origem da humanidade, que é o que vai nos interessar um pouco. A pergunta que sempre fazemos é de onde viemos? De onde viemos? Quando e como nos tornamos seres humanos? A evolução da espécie, ela coloca o ser humano vindo todas as espécies vindo da água, partindo da água, passando por um processo evolutivo. Aí é o professor de biologia que vai trabalhar isso com vocês, com mais detalhe dos reinos, Monera, Protista, Fungi, e outros reinos aí que ele vai trabalhar com vocês lá na aula de biologia. Mas essa origem da humanidade, essa evolução humana, nos traços gerais, o ser humano faz parte das ordens dos primatas. É aqui que fez a grande confusão. Tá? Quando o darwinismo nos falou que nós fazíamos parte das ordens dos primatas, ele não estava falando que nós éramos macacos, mas que nós passamos dessa ordem dos primatas pela evolução que esses primatas também passaram. Só que uns se evoluíram mais, outros ficaram no meio do caminho e outros desapareceram. E nós passamos por um processo evolutivo, de transformação. Imaginem vocês, daqui a 1000 anos, a sociedade, se existir sociedade, que do jeito que o ser humano está se destruindo a natureza, é se existir sociedade. Como a sociedade daqui a 1000 anos irá olhar para a nossa sociedade hoje? Eles vão dizer, olha, meu Deus, eles utilizavam televisão, eles utilizavam celular, olha, eles utilizavam dinheiro. Vocês já perceberam que a nossa sociedade ela passa também por um processo de transformação, de evolução? O ser humano
passa por um processo de evolução. E essa sociedade, ela vai ser vista daqui a 1000 anos como atrasada na sociedade hoje. Assim mesmo como nós olhamos para as sociedades e dizemos, meu Deus, como eles viviam dessa maneira, sem internet. A gente nem imagina, né? Passa por um processo evolutivo. Na tela para vocês. O cérebro grande construiu uma espécie que tem algumas características em comum. Essa ordem dos primatas constitui uma espécie que tem características em comum. O que é a característica? Cérebro grande em relação ao tamanho do crânio, que por sua vez é pequeno em relação ao corpo, olhos e narinas na parte frontal da face, são características parecidas. Mama no peito, membros com 5 dedos nas extremidades. Olha aí, ó. O primata tem 5 dedos nas extremidades. Um dos dedos em posição aos outros 4, que é o nosso dedo do dizer legal, né? Ele não está em oposição aos outros 4. Capacidade de ficar em pé. Então, isso são algumas características em comum entre essas espécies de primatas. Características em comum. Na ordem dos primatas, pertencemos aos... Aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que ele é mais complicado. Na ordem dos primatas, nós pertencemos aos hominídeos. Vem cá comigo. Vocês vão ver agora uma coisa de transformação. Dentro dos primatas, nós estamos dentro dos hominídeos. Os macacos, os evolutivos ali, os macacos, eles estão dentro dessa ordem dos primatas. Mas nós vamos ver que essa ordem, ela vai se afunilando. Ela se afunilando, tem uma hora que os macacos vão para um lado e o homem vai para o outro. É isso que eu quero que vocês percebam agora, para vocês perceberem o que é essa teoria da evolução de espécies. Fiquem ligados. Leia e releia esse texto várias vezes para vocês ficarem ligados. Acesse na tela para vocês. Na tela para vocês. Acessem esse endereço eletrônico que eu coloco aqui, ó. Que ele vai reportar para vocês direto na matéria completa disso daí. Da arqueologia e pré-história brasileira lá no canal. Hominídeo ou hominíneum, que ele vai levar vocês a essa discussão. Então, na ordem dos primatas, pertencemos à família dos hominídeos. A família hominida passou a incluir humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Por esse motivo, hoje usamos o termo hominídeo para nos referir a todas essas espécies e seus ancestrais. Então, todos esses humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos, eles estão dentro dessa família de hominídeo. Porém, o termo hominídeo se refere a quem faz parte do grupo Hominidae. Ok? Até aí, ok. Agora vamos para a próxima. O grupo que inclui somente nós, agora vamos que inclui somente nós, e nossos ancestrais, está em nível taxonômico de tribo. Isso significa que nós humanos e os chimpanzés, por exemplo, somos tão próximos evolutivamente que não somos diferenciáveis a nível taxonômico de família. De família nós não somos diferenciáveis, mas em termos de tribo, sim.
O grupo que inclui somente nós humanos e nossos ancestrais mais próximos é a tribo hominini. Veja aqui que o nome mudou. Não é mais hominídeo, e sim hominini. Portanto, são os membros da tribo hominini que chamamos de hominíneos. Percebam vocês aqui que não é mais hominídeos, e sim hominíneos. Alunos, por que eu pedi para vocês ler e reler e entrar no site e ler a matéria completa? Porque isso daí ele faz toda uma diferença para nós entendermos esse processo. Eu trago para vocês agora, na tela para vocês, o quadro, a figura para vocês entenderem aquilo que nós falamos lá em texto. Tá vendo essa linha laranja? Parece laranja ou vermelho aí para vocês? Essa linha laranja, então todo mundo que está dentro dessa linha laranja, esse e esse, estão todos dentro dessa linha laranja, não estão? Concorda comigo? Vamos voltar, vamos apagar isso daqui. Vamos apagar isso daqui para a gente tirar daqui, tá? Todos esses, eles fazem parte do hominídeos, que nós vimos ainda agora. Pouco usado, mas que nós temos que... Aqui, os chimpanzés, eles são muito próximos de nós. Então, eles fazem parte de uma outra família que é de hominíneos. Mas aí agora, quando nós falamos em hominíneos com I e não com E, o chimpanzé é tirado e fica só os seres humanos e os seus ancestrais. E quem são os ancestrais do ser humano? Direto, que já são considerados seres humanos. Agora nós vamos ver quem são esses ancestrais. Primeiro nós trazemos os australopithecus. Os australopithecus, 4 milhões de anos atrás. Então, vem cá comigo. Dentro dessa pré-história, eu acho engraçado, tem alguns desenhos que eles fazem assim, colocam o homem e o dinossauro junto lá e tal, brigando, brincando. Isso não existiu. A questão dos dinossauros, ele está em um momento, eles foram extintos, e depois nós temos a evolução dos seres humanos em um outro momento. Tá? Então, esse ser humano, ele começa a se evoluir, e aqui eu trago para vocês a foto de Lucy. Não é a professora Lucy de matemática não, tá? A Lucy aqui, que ela vai ser achada, que ela faz parte desse Australopithecus. Que são os Australopithecus? Na tela para vocês aí. Na tela para vocês. 4 milhões de anos atrás, na África do Sul, também usavam os membros inferiores, os Australopithecus, para andar, mas possuíam um cérebro maior que dos macacos e auxiliares salientes. Então aqui a gente já está completamente separado dos outros primatas. Os australopithecus, eles já estão em fase evolutiva, dentes caninos semelhantes aos nossos. Os australopithecus existem hoje? Não. Foram extintos os australopithecus. Mas Lucy, que é em homenagem a uma música dos Beatles, que estava tocando, deram o nome de Lucy, vai ser o australopiteco achado, o mais antigo. Outro, lembrando que nós estamos falando de hominíneos, só esse quadro aqui, só os antepassados deste homem moderno, só da família hominíneos. Nós não estamos falando mais desse processo evolutivo. Homo habilis surge na África Oriental por volta de 2,4 milhões de anos atrás, ainda no Paleolítico.
Paleolítico. Pedra lascada, lá no Paleolítico. Viviam em pequenos grupos, constituídos de 20 a 100 indivíduos. Viviam da caça de pequenos animais, da coleta de frutos, folhas e raízes. Por isso, denominados caçadores e coletores. Esses eram caçadores e coletores. Já caçavam, nós estamos falando de Paleolítico, nós estamos falando de pedra lascada, eles já utilizavam a pedra lascada como ferramenta para caçar e para coletar frutas, raízes. Eram nômades e habitavam o interior das cavernas. Esse daqui é o verdadeiro homem das cavernas. Não construiu casas próprias. Homo erectus. O Homo erectus, ele vive em torno de 1,8 milhões a 300 mil anos atrás, lá ainda no Paleolítico. Esse Homo erectus, ele já está andando sobre os dois pés, por isso que eles são chamados de Homo erectus. Ele já está andando em pé, não está mais se apoiando nas mãos. Era bípede, olha aí, andava em dois pés. E andava ereto, por isso Homo erectus. Viveu na África e se espalhou pela Europa e pela Ásia. Homo erectus sobreviveu? Não, Homo erectus também foi extinto. Não sobreviveu. Poderia atingir 1,70 metros de altura. Mandíbula e crânio maiores que o Australopithecus. Viviam em caverna e eram capazes de fazer utensílios de madeira. Homo erectus. Aí nós temos aí o Homo neandertalense. Neandertalense. Que é um homo que vai surgir em 400 mil anos na Europa e no Médio Oriente, sendo encontrado na Alemanha, isso aí. Altura 1,60 m, era um forte, robusto, pernas curtas, queixo de crânio parecido com o homo atual. Capaz de fabricar utensílios de pedra mais trabalhados. Enterrava os seus mortos e possuía o controle do fogo. Percebam que ele já começa a fazer um ritual. Nós já estamos aqui na era do fogo. Esse homem neandertalense, ele já está na era do fogo. Nós já temos o fogo. Olha aí, ó. Mas a pedra lascada ainda está presente. E aí nós temos quem? Agora nós temos o Homo sapiens. Agora chegamos à nossa espécie. Quem vive hoje? Surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África, responsável pela diversificação e especialização dos instrumentos. Fabricou anzóis, arpões para pesca, lanças, machados e pontas de projéteis para caça, tira esse R daqui, furadores, raspadores, agulhas e facas para extrair couro e pele. Percebam que o Homo sapiens é um homem que já está utilizando a sua inteligência. Homo sapiens sapiens. É um homo mais evolutivo. O que eu quero que vocês observem? Percebam vocês que, segundo essa teoria da evolução, no processo evolutivo nós nos desprendemos. Esse processo evolutivo, ele é colocado dentro dos achados arqueológicos, foi através de achados arqueológicos com os esqueletos que são achados e os vestígios que são achados no local, para ver como vivia o dia a dia desse homem. Através desses achados arqueológicos é que os cientistas, pesquisadores, eles constroem essas teorias evolutivas da espécie humana, através desses achados arqueológicos. Tá bom? Então, o que nós estamos vendo? A teoria judaica cristã
que é o criacionismo, que Deus chegou lá e, puf, criou tudo. Em 7 dias, criou o homem, a mulher, sua imagem e semelhança e tudo. Que é a primeira teoria, que é uma teoria que as religiões, elas utilizam muito, que está lá na Bíblia, em Gênesis. E nós temos a ciência utilizando, foi aí que a ciência começou a entrar em conflito com a religião. A ciência, então, trabalhando a questão da teoria evolucionista, que o homem passou por um processo evolutivo até chegar ao Homo sapiens, que é o homem que vive hoje. E os demais hominíneos vão desaparecer. Ok? Estão conseguindo compreender esse raciocínio? Na tela para vocês. Homo sapiens viveu no Neolítico. Neo significa novo, tá? Nova pedra aí, ó. Nova maneira de se trabalhar as pedras. Mas também a idade dos metais também, os metais estão chegando. Espalhou-se gradativamente a partir da África Oriental em direção à Ásia e à Europa desde 200 mil anos atrás. É uma espécie a qual pertencemos. Isso aqui é algo interessante nós observarmos. Nós viemos aqui do Homo sapiens, pelo processo evolutivo. Dotado de maior inteligência, desenvolveu novas técnicas de produção de instrumentos de pedra e outros materiais. Esse Homo sapiens construiu cabanas e tendas com galhos, peles de ossos de animais e usava vestes feitas de pele de couro. Sepultavam seus mortos com práticas de rituais. Produziam manifestações em arte rupestre. Não tem a arte rupestre? As pinturas na caverna? Pois é, foi deixada por esse Homo sapiens. Até que nós chegamos ao processo de domesticação desse homem. Esse homem ele vai ter que parar de viver nas cavernas, ele vai ter que parar de ter práticas de animais, e como ele começa a desenvolver um processo de inteligência, ele começa a se constituir enquanto família. Um novo tipo de economia, no Neolítico, nós estamos nesse nova pedra, aqui, ó, novo, lítico, pedra. Favoreceu o aumento populacional provocado pela relativa fartura e irregularidade da oferta de alimentos. Olha como o alimento ele transforma uma sociedade. Esse homem agora ele começa a plantar seus alimentos, não é só mais colher. Agora esse alimento tem uma regularidade, ele começa a se reproduzir, ele parou, vai começar a deixar de ser nômade. A convivência de um número maior de seres humanos, no entanto, foi possibilitada por um longo processo de domesticação dos instintos e da sexualidade. Agora, ele se constitui enquanto família. Esse processo evolutivo, esse Homo sapiens, ele começa a se autodomesticar. Ele diz, espera aí, não somos animais. Nós começamos a constituir família. A minha esposa, ela passa a ser minha esposa. Meus filhos são meus filhos. Começa a ter uma percepção de família. Esse homem, então, ele começa a ver nova necessidade. O alimento vai ser a grande transformação da humanidade. A agricultura é a grande transformação da humanidade. Porque quando esse homem, ele passa a ter alimentos abundantes, ele passa a criar animais, ele passa a domesticar o mundo à sua volta, depois de se autodomesticar, ele constitui uma sociedade. É a partir daí que se formam as primeiras sociedades dentro da humanidade. Sociedades essas que estão lá
entre o rio Tigres e o Eufrates, na Mesopotâmia. Sociedades que vão começar a aparecer ali pela Mesopotâmia, enquanto sociedade. As outras estão num processo também evolutivo e se transformando em sociedades. Na África, na América, também começam a se constituir sociedades que depois vão ser descobertas, como os Incas, os Maias, os Astecas, os Tupinambás, os indígenas brasileiros, dentro desses vários troncos linguísticos, também se constituem sociedades aqui. Então, é um processo evolutivo dessa sociedade. Imagina isso? Aí fica a questão, e aí? Foi constituído a partir de Adão e Eva, que deu toda a humanidade, mas e como explicar os indígenas aqui, os aborígenes, os africanos? Tem todo um contexto para ser entendido dentro desse processo histórico. Na tela para vocês. A domesticação do espaço. Olha essa escavação. A vida sedentária, quando nós falamos de vida sedentária, é quando o homem começou a parar, deixou de ser nômade e parou dentro de um local. Favoreceu o aperfeiçoamento da construção de moradias mais sólidas, capazes de acomodar famílias cada vez mais numerosas. Aí é onde nós entramos. Então, nós temos aqui, acomodações. As famílias mais numerosas começaram. Opa, não vou viver dentro da caverna, não. Se é para fazer de pedra, eu vou fazer de pedra dentro de uma casa. Ou dentro dos indígenas, aqui dentro de uma maloca. Em geral, a área plantada ficavam bem próximos aos aldeamentos, facilitando a locomoção das mulheres e das crianças. A comunidade do Neolítico também aprenderam a converter as fibras em fios e estes em tecidos. Percebam vocês, se está passando por um processo de domesticação. O ser humano está se domesticando. Ele está domesticando o espaço, ele está domesticando animais. Ele está domesticando a natureza. Ele está aprendendo a controlar tudo em sua volta. Quando ele controla tudo à sua volta, ele passa a ser o dominador daquilo dali. Eu estou dominando os animais que eu estou domesticando, eu estou dominando a natureza porque ela está dando o que eu estou plantando, estou dizendo para ela. E eu estou dominando agora a moradia, que eu não preciso mais ir atrás de caverna, eu estou construindo a minha moradia. É a domesticação, é o processo evolutivo dessa humanidade que vai se formando. E essa humanidade cada vez mais vai ficando complexa. Olha nós ainda estamos em processo evolutivo. Daqui a 1000 anos, a sociedade daqui a 1000 anos, ela vai olhar para nós e vai dizer, meu Deus, como eles eram atrasados. Porque nós estamos em um processo evolutivo. E alunos, falar nisso, temos na tela aí para vocês, nós temos um material complementar da aula de hoje. O material complementar dessa aula de hoje, temos o texto O Surgimento da Escrita. Em que momento a escrita surge? Que é uma outra evolução do ser humano. A escrita cuneiforme, os hieróglifos, os hieráticos e vários outros escritos que vão começar a surgir até a ver a nossa escrita. Então, pesquisem sobre o surgimento da escrita. E aqui ficamos em mais uma aula dentro dessa aventura. Eu espero que vocês acompanhem, estejam acompanhando. É uma aula que ela pode causar até alguma polêmica sobre, porque ela mexe com a ciência e com a fé. Mas nós não estamos aqui nem para agredir a fé de vocês e nem para agredir a ciência. Nós estamos aqui trazendo o contexto para que você analise, estude, leia e se aprofunde mais sobre o assunto. Volto com vocês depois para fazermos a revisão e a atividade. Até lá!